Amados, esses dias que eu fiquei ausente a trabalho, a internet, irmão, ela é um canal de bênção para a pregação do Evangelho. Para os irmãos que estão aqui cultuando, não tem dimensão não, mas para quem está fora, é um canal, louvado seja Deus. Então, esse dia todo eu estava lá me alimentando com as mensagens dos irmãos aqui, louvado seja Deus. Assistia todas, né? Então, os irmãos que ainda não são inscritos e que não têm compartilhado as mensagens do ministério, comece a compartilhar do Evangelho, da pregação, daquilo que você crê. Louvado seja Deus, amém, irmão? É maravilhoso. Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 9 a seguir. O título tem a parábola do fariseu e do publicano, louvado seja Deus. Um dos textos muito conhecido, já preguei várias vezes nesse contexto, e também já ouvi várias mensagens. Também, mas eu quero refletir com os irmãos nessa noite, louvado seja Deus, dentro desse texto, desse contexto, de Lucas 18, versículo 9 a seguir, amém? Diz assim a Sagrada Escritura, no Evangelho que segundo Lucas escreveu, no capítulo 18, versículo 9. E disse-lhe também a esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. Jesus falou: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadouros, injusto e adúltero, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que em si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que em si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Diga graças a Deus. Pode tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Como eu iniciei, irmão, dizendo que essa é uma das parábolas de Jesus muito conhecida, que em algumas pessoas quem já foi que ouviu falar que os humilhados serão exaltados? Por muito tempo a gente ouviu, né? Ainda ouve as pessoas falar que os humilhados serão exaltados. Mas Jesus, ele, nesse contexto, ele nos ensina que a exaltação vem da nossa própria ação com Deus, louvado seja Deus. Quando nós se humilha perante a Deus, aí Deus nos exalta, louvado seja Deus. O texto é bem claro que dizer: aquele que em si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que em si mesmo se humilhar, será exaltado.
E a prova está nesse texto. Aqui Jesus usa dois grupos de pessoas da época do tempo contemporâneo dele, né? Dois grupos de judeu, um fariseu e um publicano, dois grupos de pessoas. O fariseu era conduzido da lei, né, na sinagoga. O publicano trabalhava como cobradores de impostos no tempo para Roma, né? Bem conhecido essas passagens, mas que tem algo de aplicação para nossas vidas, nos dias atuais, porque a Bíblia ela é atual, irmão. A Bíblia ela foi escrita há mais de 2.000 anos atrás, por 40 gerações diferentes, e não há uma contradição que a ciência encontrou até hoje, louvado seja Deus. Então a Bíblia ela é atualizada, louvado seja Deus, ela serve. Por isso que o livro de Apocalipse diz: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ela é atualizada. E Jesus usa essa parábola dentro desse capítulo, falando da oração desses dois homens, porque o fariseu, ele, como homem cumpridor da lei, ele se achava que não era errado, que não falhava, orou todo se exaltando, querendo ser melhor. E nos dias atuais, irmão, a gente encontra pessoas, ainda hoje, tanto na igreja como fora da igreja, que acha que ela é suficiente, capaz de fazer algo sem precisar de alguém, louvado seja Deus. Ou seja, sem precisar da ajuda de Deus. O fariseu, ele fez uma oração como ele fosse maior do que Deus, já transgredindo a lei. No caso, a lei dizia que o jejum, no caso, o sacrifício era feito uma vez por ano na lei. E ele já foi dizendo na oração dele que jejuava 2 vezes por semana. Eles adotaram, o fariseu adotou esse sistema de jejum 2 vezes por semana, que na graça hoje é diferente. Na graça hoje nós podemos jejuar no dia que eu quiser, na hora que eu quiser, louvado seja Deus. Eu posso fazer um jejum, uma consagração, mas na lei se exigia um sacrifício uma vez por ano. E o fariseu, ele querendo demonstrar para aquele público onde ele estava, que com certeza Jesus cita essa parábola, eles estavam no templo, porque os publicanos também, como os judeus, eles tinham acesso à parte externa do templo para fazer suas orações. Então ele entrou na maior simplicidade, o publicano, sendo desprezado por toda a cúpula, né, da época, os fariseus, os escribas, que dominavam a lei na época. E esses homens eram desprezados da sociedade, digamos assim. Mas ele fez uma oração que chamou a atenção de todos, ou seja, chamou a atenção do próprio Deus. Ele demonstrou que ele era incapaz, ou seja, que era pecador. E João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, ele fala que aquele que acha que não tem pecado é mentiroso. Está descumprindo o que a palavra diz. Então tem pessoas em todo tempo que se acha como esse fariseu. Mas em todo momento, irmão, é momento de nós pararmos e refletir. Eu, na primeira impressão da caminhada da fé, até hoje, Deus teve me moldando, eu já mudei muito o meu jeito de ser. A minha mente era outra, irmão, há 10 anos atrás.
no começo da fé. Hoje, ao ler a palavra, ao ser quebrantado pelo Espírito, eu passo por um momento da minha vida que, se fosse outrora, antes, talvez não conseguisse enfrentar com tanta calma, com tanto domínio próprio, que é o próprio Espírito que nos dá isso. É um fruto do Espírito, domínio próprio. Então, esse fariseu, ele dá esse exemplo de humildade que serve para todos nós. Quando Jesus, ele cita essa parábola para dar exemplo de como nós devemos orar. Porque tem pessoas que vão orar se justificando, achando que, não, eu não faço isso. É normal a gente ver. Eu não gosto disso. Você vê alguma coisa que a pessoa às vezes faz, eu não faria isso. Já julgando a ação daquela pessoa. Assim foi o fariseu. Ele viu o publicano orando e começou a se justificar para Deus, como Deus não conhecesse o nosso coração. Louvado seja Deus. Deus, irmão, Ele conhece o nosso íntimo. Não precisa nós querer mostrar que nós somos algo para Deus, que Ele conhece. A Bíblia diz que Ele conhece todo o cabelo da nossa cabeça e conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Então, enquanto nós estamos aqui, ouvindo, e eu pregando aqui, Deus sabe que eu estou pensando aqui, e o que os irmãos estão ouvindo e também estão pensando. Então, Deus, em algum momento, não precisa nós fazer oração bonita. A maior oração é o que o Davi fez no Salmo 151, ou no Salmo 51, que ele falou: Senhor, não retire de mim a tua presença, não me lance fora da tua presença, e nem retire de mim o teu espírito, louvado seja Deus. Então a maior oração é essa, de aquebrantamento. Quando nós reconhecemos que sem Deus nós nada somos, e daqui nós não trouxemos nada e também nada levamos, louvado seja Deus. É lógico que Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, irmão. Deus, Ele não quer que os seus servos, as suas servas, passe por dificuldade financeira, nem por distribuência espiritual. Deus, ele quer que nós estejamos bem em todo o tempo. Mas como nós estamos propícios, ou seja, as coisas sucedem, o escritor de Eclesiastes, o Salomão, com a sua sabedoria, no capítulo 9, versículo 2, ele diz que as coisas sucedem de igual modo a todas as pessoas, por crente e por não crente, por os que crê e por os que não crê. Então, as coisas vão suceder na minha vida e na sua vida. Mas quando nós apresentamos a Deus com humildade, aí Deus trabalha em nosso favor, louvado seja Deus. Quando nós apresentamos a Ele como devemos ser, que nós somos limitados, falhos, e que precisamos da sua ajuda, louvado seja Deus. Às vezes eu converso com pessoas, que as pessoas falam, eu me considero uma pessoa que não erro. Aí, às vezes, a gente tenta explicar da melhor maneira, mas como algumas pessoas que não foram iluminadas pela palavra ainda, o primeiro argumento delas é dizer, fulano agora é crente e só quer ensinar coisa da Bíblia, ou então só quer ser certo ele. Vocês já passaram por esse momento, algum de vocês? De estar num local e dizer algo, e a pessoa achar que você está querendo se exaltar, sendo melhor do que ela? Isso é o Espírito Santo lhe moldando, lhe preparando para coisa maior, louvado seja Deus. Assim, irmão, é a caminhada do servo de Deus. Tem momento que ele passa por coisa que só o Espírito
para dar graça, para ele romper, para enfrentar aquilo. Mas creia que ele, Deus, o Espírito Santo, ele é suficiente com você, para você enfrentar qualquer desafio que a vida possa oferecer. Louvado seja Deus. Então esses dois homens, traz esse exemplo para nós, que nós não possamos em nenhum momento ser como esse fariseu, achar que por nós ser da igreja, ser crente, nós não necessitamos de uma palavra, de uma correção. Paulo, ele é bem claro, irmão, dizer que nós temos que exortar os irmãos. Paulo, ele deixa claro, não que a gente vai se intrometer na vida particular de qualquer irmão, mas em algum momento que nós possamos compartilhar como igreja. Irmão, se você fizer assim, não é melhor não? Se algum dia você receber uma palavra, seja de qual for o irmão, receba como se fosse Deus falando, louvado seja Deus. Eu passei por essa experiência agora nos últimos dias de trabalho, irmão. Eu já estava psicologicamente cansado. E aí o administrativo da obra chegou para mim e falou: Eldo, já está acabando, tenha paciência. Ali eu recebi como se fosse um refrigério de Deus. Entendeu? Então é desse jeito que nós temos que agir quando nós recebemos algo vindo da parte de Deus. Seja quem for que diga algo para lhe ajudar, você receba como se fosse Deus falando com você. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele usa, irmão. Ele usa as pessoas usa os seus servos, usa uma pessoa, usa um louvor, para naquele momento que você está precisando daquela palavra, para lhe erguer. Louvado seja Deus. Então esse publicano, mesmo sendo considerado uma pessoa injusta, por ser um cobrador de impostos, por trabalhar na alfândega, né, do templo, cobrador, eles eram considerados na época como pessoa injusta, desprezado, mas ele fez uma ação que chamou a atenção de Jesus, louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui que ele, porém, estando em pé, ele estava em pé, de longe, ele nem se aproximou muito dos outros que estavam ali no seu culto, entregando a sua oração a Deus. Ainda nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Louvado seja Deus. Essa é a maior oração, irmão, que Deus se agrada. Deus, ele não gosta daquelas orações que o crente às vezes parece que é filósofo, quer falar bonito, pela sua beleza, entendeu? A gente tem que falar com Deus na simplicidade, porque ele conhece, irmão. Quando nós falamos com Deus na simplicidade, da nossa intimidade, por isso que Jesus falou na oração do Pai Nosso, que nós temos que perdoar os pecados uns dos outros, para que Deus perdoe nossos pecados. Não é maravilhoso, irmão? É graça sobre graça, louvado seja Deus. Na medida que nós medimos, nós somos medidos, louvado seja Deus. Então, irmão, é maravilhoso quando nós entendemos a Sagrada Escritura. E como eu falei, que algumas pessoas pegam esse texto, né, para usar como os humilhados serão exaltados. Ou seja, pessoas que às vezes passam por uma tribulação em o seu momento no trabalho, seja onde for. Ele usa esse texto para dizer que os humilhados serão exaltados. Mas Jesus, ele deixa claro
que quanto mais nós se humilha diante da presença de Deus, mais Ele nos exalta, louvado seja Deus. É o contrário, irmão. Quanto mais você passa por humilhação, quando você passa por alguma humilhação, você tem que se humilhar a Deus, que aí Ele lhe exalta, louvado seja Deus. Porque às vezes nós queremos agir, dizer, não, Deus vai me exaltar porque aquela pessoa fez isso comigo. Mas Deus só vai lhe exaltar se você se humilhar diante da presença dEle, louvado seja. Aí Ele lhe exalta perante toda a sociedade, toda a igreja, aonde for, louvado seja Deus. Ele fez isso com esse publicano. E a Bíblia é bem clara em dizer que ele desceu justificado para a sua casa, louvado seja Deus. Então ele saiu do templo, entrou no templo como pessoas rejeitadas, daqueles religiosos da época, que eram os fariseus, mas voltou com seu galardão para sua casa, justificado por Deus, louvado seja Deus. E assim é a minha vida e a sua vida, louvado seja Deus. Quando nós se entregamos a Deus, Ele se responsabiliza para prover tudo aquilo que é necessário para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, o quanto Deus trabalha na vida dos humildes, dos quebrantados de coração, louvado seja Deus. Quando nós se humilhamos nesse sentido que o publicano se humilha, nós estamos demonstrando para Deus o verdadeiro amor genuíno dentro de nós, louvado seja Deus, em dizer que nós somos dependentes 100% da presença de Deus, louvado seja Deus. Foi isso que o publicano demonstrou e traz como aplicação para a minha vida e para a sua vida. Quanto mais difícil aparentar a situação, é que nós temos que se render a Deus para que Ele nos exalte no momento oportuno, louvado seja Deus. O momento é de Deus, irmão. No momento oportuno, Deus vai lhe exaltar. Não se apresse, porque Deus, Ele não tarda. O mundo tem essa linguagem de dizer que Deus tarda, mas não falha. Mas isso é uma linguagem, um provérbio popular que o mundo fala, mas que não é bíblico. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo e é onisciente. Ele age no momento certo e na hora certa, louvado seja Deus. Então, tudo que já aconteceu na minha vida, eu carrego como exemplo, louvado seja Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que as experiências nos traz esperança. Quantos de nós não já passou, irmão, por um momento difícil e Deus nos deu vitória, louvado seja Deus. Então, aquilo que você está enfrentando, pode crer que Deus vai lhe dar vitória, louvado seja Deus. Fique na posição, louvando, exaltando o nome dEle, que no momento certo Deus vai lhe exaltar, louvado seja Deus. Não queira desprezar ninguém, nem querer ser melhor que ninguém. Porque Deus, Ele é o único que tem esse poder, irmão, de persuasão, de mudar, de transformar a vida de qualquer pessoa, num piscar de olho, num estralar do dedo, louvado seja Deus. Né? A Bíblia é recheada de exemplos, né? De humildade, como José, uma certa vez, ele, como escravo, uma certa vez ele, pela sua humildade, Deus lhe exaltou, ele passou de escravo para governador, louvado seja Deus. E assim tem vários exemplos na Bíblia, na Escritura Sagrada, de homens
que se humilharam diante de Deus e Deus lhe exaltou, louvado seja Deus. Homens e mulheres, que se eu fosse citar aqui, nós entraria noite adentro, só conversando coisa boa, coisa que Deus fez para o seu povo, para a edificação da nossa fé, louvado seja Deus. Então, o que Deus propôs em meu coração nessa noite foi essa oração desses dois homens, como exemplo, que nós devemos tomar como exemplo a oração desse publicano, que em nenhum momento ele se achou digno nem de olhar para o céu, porque ele sabia que lá está a destra, lá está o trono de Deus, que é o céu. Ele não achou-se digno nem de olhar para cima, porque ele se sentiu indigno. Mas a sua oração fez com que Deus o exaltasse, louvado seja Deus. Assim, irmão, é na minha vida, é na sua vida. Seja humilde. Não deixe que seu orgulho ultrapasse e deixe que as bênçãos de Deus possam lhe alcançar, louvado seja Deus. Em alguns momentos, irmão, por o nosso orgulho, de um simples liberação de um perdão, ou uma simples pedido de desculpa, nós travamos uma grande batalha espiritual no mundo espiritual. É necessário que nós reconheçamos que nós somos imperfeitos e que Jesus, que é o galardoador da igreja, que é perfeito, está nos aperfeiçoando a cada dia. Amém? É dessa forma que eu e que você temos que enfrentar a vida, enfrentar os problemas, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Esse é quem resolve qualquer problema nosso. As pessoas podem até lhe ajudar financeiramente, com a palavra, mas Deus é o único que tem autoridade para mudar qualquer quadro de situação de qualquer pessoa, louvado seja Deus. Deus pega alguém que está num quadro de uma UTI, desenganado pelo médico, e retorna para a vida, para que o seu nome seja glorificado. Deus pega alguém que um dia esteve com a finança quebrado, digamos assim, e com meses depois ele exalta e a pessoa paga suas dívidas, paga seus cartões e tudo volta ao normal. Louvado seja Deus pela nossa humildade, irmão. Seja humilde. Declare a sua dependência a Deus, que Ele vai lhe exaltar. Amém? Foi essa a reflexão que Deus propôs em meu coração para estar conversando com os irmãos nessa noite, refletindo, para que nós possamos terminar esse ano e entrar 2024 com novas perspectivas, com novos projetos, e Deus possa agir, e aquilo que nós estamos planejando aconteça de verdade, louvado seja Deus. Porque, irmão, assim como eu acredito que os irmãos também, nesse ano de 2023, declarou alguma coisa como bênção, mas deixamos algo desejado, não sei, para que não acontecesse. Mas que possamos pararmos, e ainda tem tempo, ainda um mês e pouco, para nós refletir e dizer, puxa vida, o que foi que eu errei, que não consegui acontecer aquilo que eu planejei. Então é dessa forma que nós, como seres humanos e servos de Deus, temos que pensar e temos que agir para que Deus possa nos exaltar. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.